Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 10 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na segunda semana. Nessa semana a gente está lendo o capítulo 2, a justificação pela fé, capítulo 3, a vida dinâmica da igreja, e o início do capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele deseja nos levar ao seu desfrute, nos levar a usar os nossos dons que Ele nos deu de maneira adequada. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, Ele nos deu o Espírito, Ele nos chamou pela sua misericórdia. Ó Senhor Jesus, Ele continua nos chamando, a gente não pode desistir, a gente precisa prosseguir. Ó Senhor Jesus, no dia de hoje nós vamos ler da página 54, o subtítulo Somos membros dinâmicos do corpo de Cristo, até o final do subtítulo, o uso dos dons no corpo, na página 57. Ó Senhor Jesus, ler com oração Romanos capítulo 12, versículo 5. Ó Senhor Jesus, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ó Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. O subtítulo, somos membros dinâmicos do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Vejamos agora Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O corpo de Cristo tem muitos membros, e você, querido leitor, é um deles. Como membro, você é importante para o corpo. O corpo humano tem muitos membros, e todos devem funcionar. Por exemplo, se por algum motivo o fígado parar de funcionar, todo o corpo será prejudicado. Esse é o princípio do corpo de Cristo. Todos os membros precisam estar saudáveis, buscando o crescimento em vida. Ó Senhor Jesus, como membros do corpo, quando somos encarregados de realizar algum serviço, devemos fazê-lo com excelência. Muitas vezes começamos algo e paramos. O serviço a Deus não pode parar, precisa de continuidade. Também precisamos aprender a incluir os irmãos nos serviços. Todos devem ser incluídos, irmãos e irmãs, jovens e idosos. A inclusão é muito importante para a qualidade do serviço. Ó Senhor Jesus. Leiamos Provérbios 20 e 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas camas. Uma das características dos jovens é a força, e eles devem empregá-la no serviço ao Senhor. Os jovens são o exército da igreja. Os mais velhos têm a seu favor a experiência e a maturidade. Eles são responsáveis pela direção e pela supervisão da obra de Deus e utilizam sua experiência e seu conhecimento de Deus para que as igrejas não se desviem da linha central da revelação divina. Contudo, não possuem a energia e a força de outrora. Então, os jovens colaboram com sua energia, força e dinamismo. Hoje, os jovens são muito criativos, estão sempre inovando. Deus usa essa mescla a favor do seu corpo, com inclusão, entusiasmo e excelência. Ó Senhor Jesus, se você acha que na igreja não há lugar para você servir, pois aparentemente em todos os serviços há irmãos servindo, você está enganado. Pregar o Evangelho é servir o Senhor, e todos devem fazê-lo. Ele nos deu muitas ferramentas para servi-lo, mencionados nos capítulos 1 e 5 deste livro. Ó Senhor Jesus. Subtítulo, o uso dos dons no corpo. Ó Senhor Jesus. Ainda sobre o corpo de Cristo, em Romanos 12, versículos 5 e 6, lemos: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que torna a vida da igreja dinâmica é o exercício dos dons. Todos nós temos dons. Mesmo que eu tenha um dom diferente do seu, o importante é exercitar os dons que recebemos. Ó Senhor Jesus. O dom é uma habilidade, um dote natural. Quando nos convertemos, o Espírito Santo nos concedeu dons como lhe aprouve. Agora cabe a nós exercitá-los.
quando exercitamos os dons, recebemos graça. A graça refere-se ao trabalhar de Deus em nós por meio do seu Filho. Não tenhamos medo de exercitar nossos dons, pois quanto mais os exercitamos, mais graça ganharemos. Ó Senhor Jesus. Em Romanos 12, temos os dons da graça, os dons da vida. Resumindo, na igreja temos 3 aspectos do ministério: o ministério da palavra, o ministério dos serviços e o ministério das ofertas de riquezas materiais. Nesse capítulo de Romanos, encontramos esses 3 aspectos do ministério. No versículo 6 é dito: segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Esse trecho está relacionado ao ministério da palavra. Não importa o tamanho da sua fé, se você recebeu o dom de profetizar, profetize. Ó Senhor Jesus. Nos versículos seguintes lemos: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. A palavra ministério no versículo 7 é diaconia em grego e refere-se ao serviço dos diáconos. Esse trecho corresponde ao ministério dos serviços. Os irmãos que servem devem servir com dedicação, como mencionado anteriormente. Ou seja, quando começarem a executar algum serviço, devem terminar. É preciso diligência para servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. No versículo 8, vemos o ministério das ofertas de riquezas materiais, o que contribui com liberalidade. Aqui, contribuir quer dizer ofertar. Na vida da igreja, temos a oportunidade de ofertar para as necessidades locais e para a obra em diversas regiões, especialmente no exterior. Ao ofertar, lembremos-nos principalmente dos irmãos que deixaram suas famílias para pregar o Evangelho em outros países. Ó Senhor Jesus. A principal característica de um ministro de oferta de riquezas materiais é a liberalidade, pois seu coração não está preso ao dinheiro. Ele oferta de maneira generosa, pois conhece a origem do seu dinheiro e sabe qual deve ser seu destino. Ó Senhor Jesus. Ainda nesse versículo lemos: o que preside com diligência. Esse trecho refere-se aos presbíteros, aos irmãos responsáveis. Eles precisam tratar os assuntos da igreja com diligência. Em 1 Pedro 5, do 1 ao 4, lemos: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ó Senhor Jesus. Vejamos agora o último dom mencionado nessa passagem: quem exerce misericórdia com alegria. Exercer misericórdia é um dom, mas nem todos têm esse dom. Às vezes, por possuir um padrão moral elevado, torna-se difícil exercer misericórdia. Contudo, graças ao Senhor, no corpo há os que exortam, mas também há os que exercem misericórdia, para que haja equilíbrio. Tudo funciona em perfeita harmonia no corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, vimos quão importante é o nome do Senhor na vida da igreja. Sem esse nome, não há como desenvolver nossa salvação. Diante das ricas experiências que temos com o nome do Senhor, precisamos dar-nos conta de que devemos pregar o Evangelho. Os que pregam o Evangelho têm os pés formosos. Além disso, os que foram alcançados pela pregação devem ser incluídos na vida da igreja. Nesse ambiente, temos as condições necessárias para crescer e amadurecer, exercitando nossos dons para a edificação mútua dos membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tem que perceber que tudo visa o crescimento, né? Senhor Jesus. O Senhor nos deu dons, né? E como a gente já viu, né? Tanto no início do livro, como a gente já viu também no alimento diário anterior. Ó Senhor Jesus, os dons são para o corpo. O Senhor nos deu dons para edificação. Os dons não são para nós. Os dons é para a gente exercitar em benefício do corpo, em benefício das pessoas. Ó Senhor Jesus. Então é como eu já citei várias vezes aqui no canal. É errôneo
Quando vários cristãos falam, meu compromisso é com a verdade, é com a palavra, não é com você. Ó Senhor Jesus, se o seu compromisso é com a palavra, se o seu compromisso é com a verdade, é com Deus, o seu compromisso é com as pessoas, porque a palavra de Deus é para as pessoas. Ó Senhor Jesus, nós precisamos do falar que vem de Deus. No início as pessoas não vão perceber que o falar vem de Deus, elas vão ter um sentimento, né, Senhor Jesus, mas elas não vão ouvir o falar de Deus, vão ver você falando. Por isso a gente faz o quê? A gente apresenta o nosso corpo. Né? E o primeiro dom que a gente recebe é o dom de falar. Senhor Jesus, assim como o bebezinho, né, que já começa a chorar para se expressar, depois começa a balbuciar em algumas coisas e vai desenvolvendo até conseguir falar. Senhor Jesus, então o Senhor ele nos deu o dom de invocar o nome do Senhor. No início a gente começa ali, né, um pouco tímidos e tal, depois você passa a ter experiência com esse nome. Eu sempre falo com os irmãos, busque, vai diante do Senhor, ore ao Senhor para ter experiência com esse nome. Senhor Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nós já vimos pessoas que falaram, tentei e não aconteceu nada não, porque ela não creu. Senhor Jesus, a Bíblia nos mostra, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, né? Estevão, né, que quando estava sendo apedrejado, invocava e dizia, ele invocava Senhor Jesus e dizia, né, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Ó Senhor Jesus. Então invocar o nome do Senhor está presente em toda a Bíblia. No Velho Testamento, todos os servos de Deus, ali a gente vem invocando o nome do Senhor. E a igreja, né, Paulo nas suas cartas deixa muito claro. Quando ele mostra ali, né, quando Ananias foi até ele, né, por que te demoras? Recebe o batismo invocando o nome dele. Ó Senhor Jesus. Depois a gente vê vários episódios, ele encoraja principalmente em Coríntios, né, em Romanos, a invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor no nosso caminho. Mas muitos não olham e falam assim, não, isso aí está sujeito à interpretação. E acaba não praticando nada na palavra. Acaba usando, como a gente vê aqui no finalzinho, né, acaba usando o seu próprio padrão de moral. Senhor Jesus, aí acontece, não consegue exercer, né, aquilo que Deus necessita. Hoje não basta só a gente levar palavras, levar ensinamentos, a gente precisa ver a maneira de lidar com cada um. Ó Senhor Jesus. Né, eu aqui em casa agora eu tenho 2 filhos, né, tenho o Lucas, o mais velho, e tem a Lívia. Né, a Lívia tá pequenininha ainda, né, com 10 meses, né, 10 para 11 meses, Senhor Jesus. Então a maneira como eu falo com o Lucas não pode ser a mesma maneira que eu falo com a Lívia, né, porque a idade é diferente, o entendimento é diferente. Ó Senhor Jesus, mas os dois precisam ser cuidados, né, os dois precisam ter, a gente precisa ver a responsabilidade de cada um, né, o mais velho tem que ter responsabilidade com o mais novo. Né, Senhor Jesus, a gente tem a maneira de lidar, de ensinar, ó Senhor Jesus. Né, e também, já o mais velho tem que começar a dar exemplo, né, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo, dar o exemplo para poder já ensinar a menorzinha. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que perceber isso. O Senhor ele vai nos dando a palavra, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando mais entendimento, então Ele vai acrescentando, Ele vai nos mostrando mais aspectos da mesma palavra, vai nos dando mais entendimento. Ó Senhor Jesus. Uma vez o irmão deu esse exemplo, né? Tem uma criança pequenininha, né? E vai lá, vem na sua casa e de repente vai lá e faz xixi no tapete da sala. Ó Senhor Jesus, porque ele é pequenininho, ele não sabe, né? Aconteceu alguma situação e ele fez xixi, né? Não foi por querer, foi um acidente. Mas depois que ele tiver maior, mesmo que você mande ele, ó, faz xixi no tapete da sala, ele não vai fazer, porque ele já é maior, ele já sabe que ali não é o local de fazer isso. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa perceber, como ele mostrou para nós no início. O corpo de Cristo é dinâmico. Então a gente precisa fazer tudo exercitando o Espírito. A hora de profetizar, a hora de encorajar, a hora de consolar. Senhor Jesus, há momento para todas as coisas. Né? Salomão fala, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Ó Senhor Jesus, debaixo do céu, debaixo do sol, né? Dependendo da parte onde você for ler. Ó Senhor Jesus, por isso Ele está mostrando para nós, a gente precisa aprender, né? Nos colocar no lugar do outro. Né? Trazer aquele amor que vem das entranhas, né? Do mais profundo, né? O esplâncnon de Cristo. Só está mostrando para nós, né? A maneira como Ele veio, como Ele viveu. Muitos olham para Cristo e só pensam nos milagres, nos sinais, né? No sermão, falou isso, falou aquilo. Ó Senhor Jesus, mas principalmente Ele veio para expressar o Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. A gente já viu aqui no livro. Ó Senhor Jesus. Né? Ele veio
a todo tempo dependendo do Senhor, exercitando o Espírito, não fazendo nada por si mesmo, para não cair na falha humana, mas para ter sempre um viver perfeito. E hoje, né, a gente precisa fazer o quê? Nos voltar para a perfeição de Cristo. Como? Exercitando o Espírito. Por isso ele mostra que um só corpo tem muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, mas todos precisam funcionar de maneira devida, da maneira como Deus quer, né? Não é da minha maneira. Ó Senhor Jesus, eu não posso ficar ali cutucando o outro, eu preciso ajudar ele a receber o fluido da vida. Todos os membros do nosso corpo estão recebendo circulação, né, de sangue, oxigênio, nutrientes, porque estão ligados à vida. Né? Estão todos ligados, todos os membros estão ligados. Por isso que ele fala que nós somos membros uns dos outros. Se eu estou ferindo o irmão, eu estou me ferindo. Ó Senhor Jesus, eles que tem que perceber, estou ferindo o Senhor, estou ferindo o princípio do corpo, estou ofendendo o Senhor na maioria das vezes. Ó Senhor Jesus, por isso que está nos chamando, olha, a gente precisa funcionar de maneira saudável. Se o fígado para, todo o corpo sofre. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ver a importância de funcionar, mas de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, buscar no Senhor o crescimento adequado. Né? Cada um precisa receber os mesmos nutrientes. Né? Senão, imagina se você tem uma mão maior do que a outra. Né? Um braço grande, comprido, e o outro braço igual de uma criancinha. Né? Senhor Jesus, é inadequado. Então todos precisam receber a mesma vida. Você precisa viver a vida da igreja e fluir, né? Participando, né, das reuniões, mas também exercitando o Espírito durante o nosso dia a dia, aplicando os princípios bíblicos na nossa casa, no trabalho, onde quer que a gente for. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ele nos chamou, né? E como Ele mostrou aqui, né, que a gente precisa, ao ser encarregado de algum serviço, procurar fazer com excelência. Às vezes a gente começa e para. Ó Senhor Jesus. Meu irmão já deu até esse exemplo, né, uma vez, né, que uma pessoa falou com ele, poxa irmão, vocês têm muita iniciativa, mas tem pouca acabativa. Ó Senhor Jesus. Inicia bem, mas não termina. Ó Senhor Jesus, porque a gente requer o quê? Diligência no Espírito, para dar continuidade àquilo que vem do Senhor. Se a gente ficar dependendo do nosso bom humor, a gente vai falhar. Por isso a gente precisa realizar a inclusão, incluir mais irmãos no serviço. Se tem mais irmãos que profetizam, mais irmãos que pastoreiam, que cuidam, né? No dia que você estiver mal, no dia que você falhar, o outro vem e te cobre, né? O outro vem e te ajuda a tapar as brechas. Por isso ele está mostrando que para ter mais qualidade, tem que incluir, tem que ter a participação dos irmãos. Ó Senhor Jesus, para que todos possam falar um após o outro, com ordem e decência, para que todos sejam edificados. Quando a gente fala, né, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso próprio ouvido. Então a gente precisa realmente falar, profetizar, tocar na vontade de Deus. Profetizar é falar aquilo que Deus deseja. Quando nós estamos no Espírito, tudo avança. Por isso que a igreja ela é dinâmica. Às vezes pode ter um irmão ali que está encarregado da palavra e tal, ele consegue tocar num certo aspecto da palavra, mas ele passou por certas situações, né, e aí ele não consegue deixar aquilo tão claro. Aí vem o irmão e complementa. O irmão que ganhou algo do Espírito, vem e complementa essa palavra, tocando na realidade, trazendo a atenção dos irmãos para os pontos importantes que foram colocados ali. Por isso que a igreja é dinâmica, não é algo estático. Não, aqui quem fala é o fulano de tal, se está mal, se está bem, se veio, se não veio, é ele e pronto, acabou. Não, todos nós precisamos valorizar, falar de Deus, exercitar o Espírito, como mostrou aqui. Deus ele nos dá os dons, Ele nos usa, né, e mescla, né, toda a questão da força com a sabedoria, né, Senhor Jesus, com a maturidade, com a experiência. Para quê? Para nos manter na linha, né, daquilo que Deus está revelando, daquilo que Deus quer que a gente caminhe junto. E Ele faz essa mescla em favor do seu próprio corpo, né, nos trazendo com inclusão, entusiasmo, excelência. A gente precisa estar pronto para aperfeiçoar outros, mas também para ser aperfeiçoado. Tem aqueles que gostam de corrigir, mas não aceitam ser corrigidos. Ó Senhor Jesus, a gente precisa sempre perceber que há necessidade de mudança. O corpo é dinâmico. Dinamismo requer mudança. Ó Senhor Jesus, requer atenção. Por isso mostrando que Deus ele nos usa em favor de seu corpo. Se a gente exceder, tiver além, ou tiver aquém, não chegar onde Deus deseja, a gente vai causar prejuízo para nós mesmos e para os outros. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós que, então, todos os serviços já estão ocupados, não tem lugar para mim. Tem muitos serviços, né? A gente pode ter mais de uma pessoa para servir. E ele mostrou também que pregar o Evangelho também é servir. O que é pregar o Evangelho? É viver o Evangelho.
é aplicar os princípios espirituais na sua vida. Você dá testemunho, você mostra para as pessoas que é muito mais do que palavra, mas também é um viver. Ó Senhor Jesus. E para isso Ele nos deu muitas ferramentas, né? Ferramentas que nos ajudam, né, a avançar, né, a ir perdendo a timidez, exercitar o espírito. Situações vão acontecendo e você vai aprendendo a depender do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? E Ele mostrou aqui o que torna a vida da igreja dinâmica é exercitar o dom, é exercitar o espírito. Senhor Jesus. Mesmo que seu dom seja diferente, mas é importante, né, Senhor Jesus, que todos nós exercitemos para que todos sejam encorajados, para que a vida vá fluindo. Às vezes você, né, tem um dom ali, né, e você exercita esse dom, você leva, por meio do exercício daquele dom, você leva os irmãos a tocar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Às vezes você pega um hino ali, né, leva um hino para os irmãos, proclama um hino, canta um hino, leva os irmãos para uma esfera espiritual onde Deus pode falar. Ó Senhor Jesus, como mostrou aqui, o dom é uma habilidade, é um dote natural. Quando a gente se converte, o Senhor nos concede dom. Agora a gente precisa fazer o quê? Exercitar. Quanto mais você exercitar o dom, mais graça você recebe. E o que é a graça? A graça é o trabalhar de Deus em nós por meio do Filho. É o Filho dispensando a sua vida para nós, nos fazendo crescer. Quanto mais dom, mais graça. Quanto mais graça, mais dom. O dom exercitado se torna um ministério. Ó Senhor Jesus, nós temos dom e ministério. No início você pode ter o dom de profetizar. Você fala algo aqui, não precisa conhecer toda a Bíblia, você fala algo ali, leva a pessoa a tocar na revelação de Deus, mas depois você vai se tornando um ministério. Né? Esse dom vai crescendo, você vai ganhando mais habilidade na palavra, mais conhecimento na palavra, mais realidade, você vai conseguindo levar isso adiante. Né? Como mostrou aqui, né? Os ministérios que são divididos em basicamente 3, né? O ministério da palavra, dos serviços e das ofertas. Ó Senhor Jesus. Não quer dizer que eu vou ficar agarrado em um. Na verdade, a gente precisa realizar os 3 ministérios. Eu preciso ofertar, pelo menos ter o dom de ofertar. Talvez eu não tenha o ministério de ofertar, mas eu tenha o dom de ofertar. Cada oferta, né, Senhor, não é questão de valor. Um ofertou 1.000, eu ofertei R$5. Quem ofertou 1.000 é mais importante. Não, o Senhor nos dá até o exemplo na Bíblia, né? Alguns estavam ofertando ali o que sobrava, mas chegou uma viúva ali e deu tudo o que tinha. Diante de Deus, a oferta dela foi muito mais excelente. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa exercitar os dons, né? Profetizar, falar pelo Senhor. Mas não é um conceito de falar, não, eu falo por Deus e tal. Não, mas exercitar o Espírito, deixar Deus fluir. Ó Senhor Jesus. Né? E tem vários dons, né, de falar. Existe a questão de profetizar, falar por Deus. Existe também a questão de ensinar, né, de pastorear, né, pastores e mestres. Também existe o evangelizar, que também faz parte do ministério da palavra. E tem os serviços. São vários serviços na igreja, né, de música, né, de recepção, de limpeza, Senhor Jesus, e muito mais outros, né? Ó Senhor Jesus. Né, e o dar ofertas, né? A gente antes achava que, ofertar aqui, eu vou ver o que eu vou ofertar, eu vou pegar aqui e tal. Hoje o Senhor já tem mostrado para nós que quando a gente já sabe que vai ter uma oferta, a gente se prepara antes como? Orando. A gente ora ao Senhor e vê qual o sentimento do Senhor. Senhor, vou sair de casa, eu devo passar no banco, devo sacar, quanto que eu vou ofertar hoje? O Senhor vai te dar o sentimento. Não é pegar uma nota na carteira e colocar ali a maior nota, ou pegar tudo, ou pegar a menor. Não, é orar ao Senhor e ver, Senhor, qual é a tua vontade? Isso é o ministério de ofertar. Senhor Jesus, ele mostra que quem oferta, ele conhece a origem do seu dinheiro e o destino, ele não está preso ao dinheiro. Senhor Jesus. A Bíblia mostra que a questão do dinheiro, a gente tem que perceber que não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quando você se prende ao dinheiro, Senhor Jesus, você vai receber prejuízo. Então tem que perceber, olha, está vindo de Deus, eu estou devolvendo para Deus para que Ele faça aquilo que Ele precisa, para que Ele leve aquilo, né, para as pessoas que são necessárias, aqueles que estão indo ali, né, saindo das suas casas, sua família, sua cidade, seu país, para poder levar a palavra adiante. São modelos para nós. E nós também precisamos ser modelos. Por isso que Pedro nos encoraja, né, Senhor Jesus, né, pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não é nosso, é de Deus, Senhor Jesus, né, mas não por constrangimento, mas de maneira espontânea, cheia de vida, como Deus quer, da maneira dele, né, não com ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas como modelo, que aí quando o Senhor vier, vai nos entregar
o galardão. Senhor Jesus, e no fim ele fala de exercer misericórdia. Nem todos têm, mas aqueles que exercem precisam exercer para que haja equilíbrio e harmonia na igreja. Então cada um de nós é importante. Nós falar, nós compartilhar, nosso viver, tudo isso é para crescimento. Eu não posso achar que eu não sou importante. Todos nós somos importantes. Deus nos escolheu, Ele nos colocou no corpo. Então vamos obedecer ao Senhor e exercitar os nossos dons. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.